pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um domingo, né? No nosso encontro semanal, né? Todos os domingos, dominical, né? Vamos dizer assim. E para iniciar nosso encontro, como estamos trabalhando com uma sequência de temas sobre o creio, então nada melhor do que começar o nosso encontro rezando a oração do creio, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, pessoal, hoje vamos estar falando sobre o trecho da oração do creio, que é Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. E para a gente estar abordando esse tema, eu vou estar lendo aqui para vocês uma passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, né? Que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Né? Está falando de Deus, o Criador. Nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, majestades, domínios, soberanias e autoridades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, olha aqui diz, nos céus e na terra. Então, ou seja, ele é o criador das coisas do céu e da terra. E das coisas visíveis e as invisíveis. E quando é abordado essa passagem, na verdade, quer dizer que Deus é o criador de nós, humanos, e também é o criador de tudo que existe no céu também. O que a gente não conhece, que é os anjos. Né? Os anjos são os espíritos de luz. E, por isso, eles não assumem forma física como nós assumimos. Né? Então, o que acontece? Nós somos criação de Deus e nós, como criação de Deus, somos humanos de carne e osso, né? E somos imagem e semelhança de Deus. Porém, os anjos, especificamente, eles são puramente espirituais. Isso faz, e o fato deles também serem do céu, isso traz a eles uma certa proximidade muito maior a Deus do que nós temos. Né? Então, eles conseguem ter uma adoração muito mais profunda a Deus do que nós temos. E tudo isso deu a eles uma certa sabedoria muito grande. Né? Então, os anjos, eles têm mais sabedoria do que nós. E quando falamos de anjos, né, não podemos esquecer que os anjos têm sim essa sabedoria maior do que nós, porém, os anjos somos como nós. Né? Existem diferenças entre anjos, sim, existem. E também, assim como nós somos livres para amar Deus e para seguir Deus, os anjos também têm essa liberdade. Né? Só segue a Deus os anjos que realmente têm interesse, que realmente têm vontade de amar a Deus. E tudo isso acontece justamente porque Deus não quer ser amado por obrigação. Deus quer ser amado verdadeiramente. E quando o amor ele é verdadeiro, ele é livre. Né? Quando a pessoa tem essa possibilidade de estar escolhendo amar ou não, e quando ela aceita amar, quando ela realmente quer amar, que a gente consegue ver o amor verdadeiro. Né? Então, seja, o amor que é obrigado, ele não é verdadeiro.
e Deus tem consciência disso, e da mesma forma que nós temos a liberdade para poder amar a Deus e não amar a Deus, os anjos também têm essa liberdade. E nós conseguimos ver isso, essa liberdade, na carta de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, aqui, que a gente vê sobre... Só abrir aqui. Versículo 14. A questão, a gente vai ver aqui, justamente, a questão dos anjos rebeldes. O que aconteceu? Antes de ler, eu vou explicar um pouco melhor. Assim como nós temos o livre-arbítrio, os anjos também têm. Porém, quando foi criado, nós, humanos, alguns anjos, com uma certa sensação de autossuficiência, por conhecer muito e de autoridade, eles se sentiram humilhados, terem que servir a Deus por questão da gente, né? Eles não conseguiam entender por que eles deveriam servir a nós, humanos, né? Porque os anjos têm, sim, o papel de nos proteger, de nos estar enviando as mensagens de Deus a nós, né? E muitos anjos não conseguiam entender por que eles deveriam servir a nós, humanos, que somos muito mais frágeis do que eles próprios anjos. E acaba que essa vaidade e essa soberba de alguns anjos acabou criando uma série de anjos rebeldes, né, que hoje nós chamamos de Satanás, que são todos aqueles anjos que são contra Deus, né, que eles não quiseram mais se curvar a Deus. São os anjos que não quiseram servir a Deus, quiseram estar presente na vida cristã. E isso aconteceu sim com alguns anjos, claro que a maioria, né, são anjos pertencentes ao reino de Deus, e esses anjos foram expulsos. E aqui em Coríntios 2, a gente pode ver falando um pouquinho sobre esses anjos rebeldes, né, que nós conhecemos como Satanás. Aqui diz: e não é de admirar, o próprio Satanás se desfaz em anjos de luz. O que quer dizer aqui? Aqui tem duas coisas importantes. Está deixando claro a presença de Satanás, né, que são os anjos rebeldes, são os anjos que se revoltaram contra Jesus. E nós temos que ter cuidado, porque esses anjos, eles são seres espirituais. E como nós sabemos, os seres espirituais, os anjos, podem assumir formas físicas diferentes, né? E isso acontece com os anjos maus, os anjos rebeldes. E eles muitas vezes aparecem para nós como anjos que se dizem ser anjos de luz, mas na verdade não são. E a gente pode ter como exemplo disso na nossa realidade, por exemplo, as falsas doutrinas, né? Hoje existem milhares de doutrinas cristãs que se dizem cristãs, mas na verdade, no fundo, o que essas doutrinas estão fazendo é distorcendo a verdadeira cristandade, né? Os verdadeiros ensinamentos de Deus. Então tudo isso acontece por obra desses anjos rebeldes, né? Aqui em Coríntios a gente vê um exemplo disso, né? Deixando claro aí a presença que dentro do mundo mesmo, da nossa realidade, existem sim muitos anjos que têm essa missão, né? De simplesmente tentar, né, que eles não conseguem, graças a Deus eles não conseguem, mas eles tentam estar quebrando toda a construção que Jesus fez, que Deus fez, né? Então, mas isso acontece pelo livre-arbítrio, né, dos anjos, e alguns decidiram rebelar contra Deus. E quando a gente fala em anjo, para a gente entender melhor toda essa obediência dos anjos a Deus, vamos ler aqui no Salmo 102, para que a gente possa ver a verdadeira missão dos anjos aqui na Terra.
Os anjos bons, os anjos do Senhor. Que Salmo 102, no versículo 20, diz exatamente: bendizei a Javé, bendizei a Deus, vós, seus anjos, valorosos em poder, que executais suas ordens, obedecentes à sua palavra. Então, olha só, a missão dos anjos é executar a ordem de Deus e ser obedientes ao que o Pai diz, né? Diferentes dos anjos rebeldes, né? Que não quiseram cumprir essa obediência ao Pai, né? E essa é a missão dos anjos. Aqui, o teólogo, né, o Felipe Aquino, diz o seguinte: anjos são agentes de Deus para cumprir os planos divinos da providência e além também de ter a missão de nos proteger. Então, os anjos, eles estão presentes aqui para cumprir a promessa de Deus, né? Eles estão aqui para ajudar Deus. E aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 3 ao 5, a gente vê essa presença dos anjos em nossa vida. E aqui, mais especificamente, na vida de Cornélio, né? Olha só o que diz aqui em Atos dos Apóstolos. Ele teve, aqui se refere a Cornélio, ele teve uma visão pelas 3 horas da tarde, no qual viu claramente um anjo de Deus vindo a seu encontro e chamando Cornélio. Olhou para o anjo e, dominado pelo temor, perguntou: o que é, Senhor? Na verdade, quando ele fala o que é, Senhor, ele sabia que aquele anjo era enviado de Deus. Então, quando você fala com o anjo, você fala com Deus. Então, ele já falou diretamente o que é, Senhor. Porque ele sabia que ele estava falando diretamente com Deus. Respondeu-lhe o anjo: tuas preces e tuas esmolas subiram diretamente a Deus em tua memória. Agora, olha só, então está mostrando aqui que toda a oração dele foi levada aos céus pelos anjos, né? Agora, pois, envia homens a Jopé e manda aqui Simão, chamado Pedro. Então, olha aqui. Na verdade, o anjo veio a Cornélio cumprir 2 missões. Primeiro, enviar as preces dele a Deus. E, em segundo, cumprir uma promessa de Deus, né? Ele foi lá avisar Cornélio o que Deus tinha mandado ele fazer. Então, a gente vê claro aqui que o anjo tem a missão de nos proteger, de estar nos enviando as nossas preces a Deus e também a nos enviar o recado de Deus, a cumprir o que Deus manda a ele, né? E quando falamos em anjos, né, já falamos na catequese várias vezes sobre anjos, mas não podemos deixar de citar os coros angélicos, né? Como já tinha conversado anteriormente, mas relembrando, existem 9 coros angélicos. E esses coros angélicos, eles são divididos em 3 hierarquias. A primeira hierarquia são os serafins, os querubins e os tronos. Todos esses 3 coros angélicos, eles têm a missão de adorar, simplesmente adorar a Deus. Eles são os coros angélicos mais próximos de Deus. Eles estão ali ao lado de Deus, né? E também temos a segunda hierarquia, que ela, vamos dizer assim, que é uma intermediária entre o céu e a terra, que são os anjos, os mensageiros, né? A segunda hierarquia, ela é composta pelas dominações, potestades e virtudes, né? São os anjos ali que eles têm a missão de estar enviando ao terceira hierarquia angélica a mensagem de Deus, né? E também temos o terceira hierarquia, que é composta pelos principados, arcanjos e anjos, que são os nossos intercessores, né? São aqueles que estão nos protegendo. Tenho certeza que vocês já ouviram falar que cada um de nós temos um anjo, né?
E esse anjo ele é enviado por Deus para cada um de nós. Realmente, cada um de nós temos um anjo. E ele é composto pela essa terceira hierarquia, que está aqui com missão para nos interceder, para nos proteger. Então, ou seja, são três hierarquias angélicas e dentro dessas totalidade de três hierarquias angélicas existem 9 coros angélicos. Então, ou seja, em cada hierarquia angélica tem 3 coros angélicos. Né? E assim é dividido as hierarquias dos anjos. Né? Eu vou estar enviando para vocês estarem analisando direitinho todos os coros angélicos. Tá? E pessoal, a intenção desse nosso encontro é justamente a gente estar refletindo a questão dos anjos. Né? Infelizmente, muitas vezes nós esquecemos da importância dos anjos e também esquecemos de rezar pelos nossos anjos. Né? Então, ao decorrer dessa semana, convido todos vocês a estar rezando pelos nossos anjos. E lembrando que também existem vários anjos e existem vários anjos intercessores. Cada país, por exemplo, cada nação tem um anjo intercessor. Né? E eu lembro muito bem, se vocês analisarem na aparição de Maria em Fátima, ela realmente fala do anjo de Portugal, que está intercedendo por Portugal. Né? Então vamos estar rezando pelo anjo do nosso país, o Brasil, né? O anjo responsável por interceder pelo Brasil e por nós também, né? Para que ele possa estar nos protegendo, né? Intercedendo por nós também. Certo? É justamente essa mensagem que gostaríamos de estar passando sobre os anjos, a importância dos anjos e da existência dos anjos. Né? Na Bíblia cita mais de 300 vezes a presença de anjos. Né? Então, ou seja, realmente existe sim os anjos. Isso a gente confirma pela Bíblia, a própria igreja também confirma a presença dos anjos. Certo? Um grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau!